Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos nesta noite aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor, mais um culto de ensino. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos e que Deus continue guardando cada um. Nós vamos neste momento orar ao Senhor, cantar 2 hinos, e o pastor daí após está transmitindo a palavra do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, nós estamos na Tua presença, meu Senhor eterno, para Te agradecer. Ó Deus maravilhoso, meu Criador eterno, iremos Te louvar, Senhor meu Deus, meu Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Também, ó Pai eterno, abençoa o Teu Filho que vai transmitir a Tua palavra, Senhor. Concede a Tua graça, meu Deus. Eu sei que muitos irmãos gostariam de estar aqui, mas não pode, meu Deus, por causa dessa pandemia. Mas nós estamos orando, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor desça a tua graça e nos dá vitória no nome de Jesus. O hino de número 8. O hino de número 8 da nossa harpa cristã. Eu quero comunicar aos irmãos que deu um probleminha na nossa internet, então o culto está sendo gravado e posterior será lançado no YouTube, tá? Os irmãos nos perdoem, tá? Porque a nossa internet deu uma falha aqui e logo em seguida não tem como reparar assim em cima da hora, tá bom? Os irmãos nos perdoem em nome de Jesus. O hino de número 8. Cristo, o fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e cada dia Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só,
nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Hino de número 14. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 14. Oh, que gozo sinto em Jesus, que por mim expirou na cruz. A minha alma deu divina luz. Glória, meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Livres do pecado já estou, do abismo me retiro, sobre a rocha eterna me firmo, glória meu Jesus. Quanto a glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Divinal louvor Jesus me deu, harmonia que vem do céu. Cantarei alegre, Cristo é meu, glória meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Esta nova hei de proclamar, muitos hão de assim chegar, e a glória receber sem par, glória meu Jesus. Quanto a glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Amém. Pastor Daí. Som. Som. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite aos irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, irmãos, para meditarmos mais um pouco sobre a palavra do nosso Deus. É um prazer, irmãos, cultuar a Deus, e culto de ensino para nós é algo muito especial, né? Muito rico, né? Estudar a Bíblia
é algo imprescindível. E por isso que estamos aqui mais uma vez para, junto com os irmãos, aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Sem delongas, irmãos, vamos ler aqui no livro, a Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu quero falar sobre a queda do homem nesta noite. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, somente o versículo 12 e o 19, para ganharmos tempo nesta noite. Quero aqui louvar a Deus mais uma vez, por esta rica oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, para exaltar o nome do Senhor Jesus, e dizer que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, né, irmãos? Fala assim, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12 e o 19. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o verso 19 do texto em pauta, ele fala assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glórias ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Queridos, dentre muitas matérias a estudar na Bíblia, no campo da teologia, talvez essa seja a mais precisa e mais primeira, ou a primeira de alguém estudar, né, sobre a queda. Não tem como estudar escatologia, estudar hermenêutica, estudar homilética, estudar as cartas de Paulo, os evangelhos, a história de Israel, os reinados, Reino Unido, Reino Dividido, sem passar por aqui. Não é? O ponto principal da Bíblia, ele começa aqui, com a criação e a queda do homem. Então é imprescindível nós sabermos como que foi isso, para termos uma noção, para lá na frente nós criarmos um conjunto de doutrinas dentro de uma hermenêutica e de uma exegese sadia, não é? Bom, querido, em Gênesis 1 e 2, nós vemos o nosso Deus, o Deus Criador, criando todas as coisas, né? Ele criou a corte angelical, ele cria míriades de anjos, depois Deus começa a criar as coisas físicas, né? Deus cria o céu, terra, né? Deus cria, vai dando forma às coisas, e Deus cria o homem, né? O homem, no Salmo 8, versículo 5, olha o que o salmista diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então o homem, ele foi, e será a coroa da criação de Deus, né? E Deus cria o homem com objetivo. O homem foi feito, Deus criou o homem foi feito para depender de Deus. E agora, pré-queda, Deus cria o homem e coloca o homem no jardim dentro do Éden. E agora o homem tem o quê? Ele tem a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem, ela não consiste em algo físico, porque Deus não tem forma física. Lá em João 4:24, a Bíblia diz: Deus é Espírito. E o próprio Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu convido você que está em casa aí a ler, né, comigo, para ter uma noção da palavra. Em Lucas 24, olha o que o Senhor Jesus disse, no verso 39,
quando ele está falando aos 12 sobre a aparição e a sua ressurreição física, né? Ele fala assim, o verso 39, Lucas 24, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Então, essa imagem e semelhança que está lá em Gênesis 1, 26, não é uma imagem física, ela é no sentido moral e espiritual, ok? E interessante, irmãos, que no mesmo livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, olha o que fala a Bíblia. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, Deus criou tudo perfeito, né? Deus não fez nada errado. A criação foi perfeita. E o homem, antes da queda, ele era reto. Nós podemos ver, irmãos, o sábio Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, ele diz lá em Eclesiastes, no capítulo 7, 29, não é? Que Deus criou o homem reto. O sentido dessa palavra reto no hebraico original seria correto, seria íntegro. Então Deus criou o homem era a imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando aqui, irmãos, antes da queda, tá? Antes do Gênesis capítulo 3. Eu estou falando aqui, até então, do homem no Éden, não é? E Deus coloca o homem no Éden, Deus forma o homem no Éden. E Deus agora, irmãos, ele dá uma ordem. O homem agora é a imagem e semelhança de Deus. O homem é perfeito. O homem não tem maldade no seu coração. O homem é um ser perfeito. Essa imagem, ela ainda está perfeita. E Deus coloca o homem, queridos, no Éden. E no capítulo 2 do Gênesis, leia comigo, você que está em casa aí, para você aprender. No capítulo 2 do Gênesis, verso 16, Deus fala assim, ó, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, entendendo esse versículo 16 aqui, irmão, o homem tinha o quê? Ele tinha livre-arbítrio. Observe que aparece aqui a expressão, comerás livremente. O homem, irmãos, no jardim do Éden, não é? Ele foi criado um agente moral livre, né? Mas ele precisava passar por uma prova da sua obediência ao mandamento de Deus, que está no verso seguinte, o verso 17. Mas, Deus fala, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui, irmão, Deus testa o homem, Deus dá um mandamento para o homem, que olha, Adão, você vai comer tudo livremente. Irmãos, antes da queda, o homem ele tinha o que nós chamamos hoje de livre-arbítrio, ou livre-agência. Se ele tinha liberdade para agir para o bem, ele tinha também para o mal, não é? Então, irmãos, aqui Adão, ele recebe de Deus aqui uma ordem, não é? E nós vemos aqui, irmãos, nesse cenário aqui, tudo mandando aqui, que Deus ele estava testando aqui a obediência. O teste nesse capítulo aqui, antes da queda, era obediência. E nós vemos que Adão, ele desobedeceu a ordem divina. Eu costumo, irmãos, dizer que a queda foi um mau uso do livre-arbítrio de Adão. A queda não foi da vontade de Deus, em hipótese alguma, né? Ali Adão ele fez um mau uso da sua livre agência. E Adão agora desobedece o mandamento de Deus.
E os irmãos sabem já bem a história, porque eu preciso prolongar aqui, porque o tempo meu é escasso aqui. E o homem cai. E quando o homem cai, irmãos, a raça humana cai junto com Adão. Nós vamos ler no livro, na mesma carta, de Paulo aos Romanos, olha a expressão desse versículo que Paulo fala aqui. Romanos, no capítulo 3, o verso 23, fala assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então agora o homem cai, né? E quando, irmãos, o homem cai, nós chamamos isso de depravação total. O homem depravou, o homem perdeu o seu livre arbítrio. Agora, essa imagem e semelhança de Deus, ela foi desconfigurada em Adão e posteriormente na humanidade. Nós vamos ver, irmãos, olha que interessante, a queda foi em Gênesis 3, mas no capítulo 4, nós vemos já o primeiro homicídio, Caim matando Abel. Em Gênesis, no capítulo 6, 5, olha o que fala a Bíblia. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Prosseguindo aqui, irmãos, 8 de Gênesis, 8, 21 do Gênesis. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse o Senhor no seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Observe que aqui, irmãos, há um aumento. Agora, o homem ele perde então o que? O livre-arbítrio. Agora ele passa a inclinar somente para o mal. O que acontece, irmãos, agora, após a queda, com essa imagem e semelhança de Deus? Ela é desconfigurada, não é? O homem pós-queda está quebrado, mas ainda ele tem ainda a imagem e semelhança de Deus, porque se o homem após queda ele perdesse essa imagem e semelhança, o homem seria um demônio, não seria mais um ser humano, não seria um homem. Então, mesmo com a queda, após queda, essa imagem ela está desconfigurada dentro do corpo, da alma e do espírito do homem. O homem morre, certo? Depois de Adão e Eva, irmãos, o homem nasceu morto espiritualmente, né? Não no sentido, irmão, de inconsciência, né? Porque morte na Bíblia quer dizer thanatos, não quer dizer inconsciência, mas morte na Bíblia é separação, tá? Aprenda isso. Então o homem foi separado, não é? A queda separou o homem, e agora é chamado pelos estudiosos essa queda, irmãos, de depravação total. Isso é consenso praticamente em 95% dos estudiosos da Bíblia. E a depravação total afetou o ser humano inteiro, né? Como disse, corpo, alma e espírito, aliena as afeições, obscurece o intelecto e perverte a vontade. Sem a graça de Deus, ele é totalmente incapaz de escolher a Deus. Ele não busca a Deus e só deseja o mal. Então agora, irmãos, o que aconteceu pós-queda? O homem perdeu a comunhão com Deus, né? Essa comunhão, ela foi quebrada. Nós vamos ler também, irmãos, deixa eu ler aqui, alguns textos aqui, mas olha o que o apóstolo Paulo fala na mesma carta aos Romanos,
no capítulo 3, aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 19. Eu vou fazer questão de ler para os irmãos verem como que Paulo expressa toda essa situação. Romanos 3, 10. Deixa eu ler do 9, irmãos, a seguir, tá? Fala assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstrou que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não, preste bem atenção na frase: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonhas de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca cheia de maldição e amargura. Ó 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. E o 19 fala: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, que estão debaixo da lei, diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O 20 fala: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então aqui Paulo ele faz eco com os textos que eu li de Gênesis 6, 5, 8, 21, e tem vários textos, não tenho tempo para ler todos aqui. Mas agora, irmãos, o homem está depravado. O homem agora ele não tem um livre-arbítrio no sentido de escolher Deus. O homem agora ele está morto, o homem agora ele está alienado, o homem agora ele está longe de Deus, a comunhão que tinha com Deus foi quebrada, então agora o homem ele não consegue voltar-se para Deus. Nós costumávamos antes ouvir uma frase que dizia: olha, dá um passo para Deus, Ele dá 10 para você. Isso não existe, irmãos, na verdade, né? Melhor, Deus vai dar 10 passos para nós dar um para Ele. No plano da salvação, irmãos, quem nos chamou primeiro foi Deus, não foi nós que fomos até Deus, não é? Em João 15 fala: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeeis. Vocês podem observar que na queda é Deus que desce no jardim e fala: Adão, onde você está? Sempre é Deus na procura do homem e nunca o homem na procura de Deus, porque o homem agora ele está morto nos seus delitos e pecado, não é? Em que sentido agora, voltando um pouquinho aqui, essa imagem ela foi danificada, porque ela foi danificada no raciocínio, entendimento, moral, consciência, na sua capacidade de escolher. O homem hoje, por mais que ele tenha algo de bom, mas ele sempre vai inclinar-se para o mal. Quando ele escolhe o bem, é com objetivo mal. Então o homem agora, ele não consegue mais escolher o bem. As suas emoções, elas foram afetadas. A liberdade natural, justa e harmoniosa sobre a criação, ser espiritual, a sua capacidade de relacionar com Deus, ela foi quebrada. Então agora o homem não consegue mais ter comunhão com Deus. Eu estou dizendo aqui, irmãos, sobre depravação total, mas não estou dizendo também que o homem virou um demônio. Não é isto. O homem ele continua sendo um ser pós-queda com a imagem e semelhança de Deus, mas não como aquela que Adão e Eva tinham lá no Éden.
esta agora ela está desconfigurada, né? Era como se fosse, deixa eu usar aqui uma rápida historinha. Eu tenho um carro, né? E esse carro ele é novo, ele está bom, perfeito. Esse carro vem, alguém bate esse carro, arrebenta o carro, ele continua sendo um carro ainda, mesmo quebrado, mesmo com o motor travado, mesmo enfim, não está mais perfeito, mas ele continua sendo perfeito, continua sendo um carro. Mesma coisa é o ser humano, pós-queda ele continua sendo ainda um ser humano, mas com a imagem desconfigurada. Eu quero ler aqui alguns textos aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala em a carta aos Efésios, no capítulo 4, 19, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui sobre essa depravação. No versículo 18 do capítulo 4 de Efésios. Entenebrecidos no entendimento, olha o homem pós-queda, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então agora o seu sentido está entenebrecido. Mais um texto, o homem está corrompido. Salmo 14, versículos 1 a 3. Olha, irmãos, que salmo interessantíssimo. Salmo 14, versículos 1, 2 e 3. Diz assim o texto: disseram os necios no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Os seus olhos desde os céus, o Senhor olha desde os céus para ver os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E o 3 fala: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, esses rápidos textos aqui, irmãos, nós vemos que isso chama depravação total. O homem é um ser depravado. Ele perdeu, como diz aqui, a sua livre escolha. Então agora o homem ele não consegue escolher Deus. Agora os seus sentimentos, as suas emoções, volição, desejos, sempre será inclinado para o mal. Sempre será, porque ele está desconfigurado. Mais um texto aqui, irmãos, ele está cego para as coisas de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha que interessante aqui. O homem natural, isso é, o que é o homem natural, irmãos? É o homem que não foi regenerado. O homem natural é o homem que ele não sofreu ainda o processo do novo nascimento. Ele está morto para as coisas de Deus, ele está separado, não inconsciente, né? Porque o ímpio ele tem conhecimento, ele tem ciência que existe Deus, correto? Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem agora ele é carnal, ele é irregenerado. Mais um texto, 2 Coríntios 4:4. Olha que o apóstolo Paulo fala mais uma vez. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é mais um texto provando aqui, irmãos, sobre essa depravação terrível, não é?
mais um aqui, irmãos. Agora, como disse, irmãos, a sua vontade está pervertida. Tito 3:3. Vamos ver o que Tito fala. Olha que interessante. Olha o que Paulo fala para Tito, melhor dizendo. Porque também nós éramos noutro tempo, né? Isso é, antes da conversão, antes de ter o encontro com Cristo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros, né? Então isso nós chamamos, irmãos, de depravação total. O homem não tem mais força dele si mesmo voltar-se para Deus, né? Porque isso seria um outro tipo de pensamento, né? Mas isso, irmãos, não quer dizer que o homem que não teve encontro com Cristo, ele não faça coisas bem ou coisas boas. Lógico que faz, né? Nós vemos até pessoas aí que fazem coisas que nós ficamos de boca aberta, mas isso não interfere na salvação nem em nenhum processo da graça, não é? Olha o que o próprio Senhor Jesus disse, Mateus no capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não dizemos nós em teu nome? Em teu nome temos muitas, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O 23 fala, então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E depois tem uma fala, irmão, Jesus fala assim, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Não é? Então o homem pós-queda, ele não tornou-se um demônio, hipótese alguma, não é? Ele tornou um ser depravado e ele perdeu a presença de Deus. O que não significa depravação total? Os seres humanos não são tão ruins o quanto poderia ser, não é? Eu volto aqui, irmãos, a dizer, não é? Se o homem fosse 100% mal, ele tornaria um demônio. E não, o homem ainda é o ser humano pós-queda, ele ainda é um ser humano. E nós vemos Deus falando com o homem após a queda. Não é? Então, é claro em dizer e provar na Bíblia que essa imagem ela não foi apagada 100%. Porque se apagar, o homem vira um anjo maligno. Essa imagem ela foi desconfigurada por causa da queda do homem, né? E agora, irmãos, seguindo aqui, o homem, então, ele passou a ser o quê? Escravo do pecado. Né? Observe que eu li no começo, Salmos 8:5, o homem é um pouco menor do que os anjos. O texto fala, e de honra e de glória o coroaste. Isso é, o homem era a coroa da criação. Mas pela desobediência de um homem, agora o homem vira o quê? Escravo do pecado. João capítulo 8. João 8, olha o que fala a Bíblia. 8:34. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Né? Então, quem comete pecado é servo do pecado. Mais uma palavra que Romanos, agora Paulo, Romanos 7,
14, o texto fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E ele continua dizendo: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Quer dizer, é a inclinação, né, para o erro. E a última fala, né, do apóstolo Pedro. 2 Pedro, olha aqui o que o apóstolo Pedro fala. 2 Pedro 2:9, 2:19. Porque se depois de terem escapados da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. O 19 fala assim, ó, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, o tal se faz também servo. Observe a expressão aqui, irmãos. Porque de quem alguém é vencido, o tal se faz servo. Vencido pelo cigarro, ele é servo do cigarro. Vencido pela pornografia, ele é escravo da pornografia. Vencido pela bebida, pela mentira, então ele é escravo de alguma coisa, não é? Porque ele está morto. E continuando aqui, irmãos, a minha fala aqui, além dele ter perdido a comunhão com Deus, ele estar depravado, o apóstolo fala que Paulo, ele vai dizer, até tivemos esses dias na nossa escola dominical, está falando sobre a carta aos Efésios. Paulo vai dizer no capítulo 2 da carta, não é? A seguinte expressão: e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então, o que acontece agora, irmãos? O homem, ele, além de estar morto, ele agora, como diz aqui, ele é escravo, ele está morto dos seus delitos e pecados. O verso 2 fala: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do ar dos filhos agora, que opera nos filhos da desobediência. Então Paulo, ele vai dizer agora, irmãos, aqui, que o homem agora, ele, além de estar morto, ele está alienado, está morto dos seus delitos e pecados. Então o homem, irmãos, ele não consegue dar um passo para Deus. O homem, ele perdeu o seu livre-arbítrio de tomar alguma decisão positiva. Não consegue. Ele é escravo do pecado. Ele é um homem irregenerado, não é? E como que funciona, irmãos, agora a salvação nesse tipo de pessoa que é a humanidade? Como que ocorre o chamamento, não é? Como que se dá a salvação? Em primeiro lugar, irmãos, né, a salvação, ela é estendida a todos, não é? Deus quer salvar todos, não é? Isso está claro no Novo Testamento, né? Deixa eu ler um texto aqui para corroborar essa minha fala aqui. Em Timóteo 2, versículos Timóteo 2, 4, o 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele quer, irmãos, que todos os homens se salvem, né? Agora, por que isso nunca vai acontecer?
Deus, a Bíblia, ela expressa que Deus quer que os homens se salvem, que todos sejam salvos. Mas, ao mesmo tempo, isso nunca, não vai acontecer. Por quê? Porque o homem ele vai receber, em certo momento, ele vai receber um sinal da graça. E aí ele vai responder negativamente ou positivamente. É chamado isso de graça preveniente. O que é a graça preveniente? É uma ponte entre a depravação total e o seu livre-arbítrio. O homem só vai restaurar esse livre-arbítrio quando ele tiver o primeiro contato com a graça. Não é? É uma ação divina que antecede a salvação do homem. Isso é o homem dando um toque na alma do ser humano pecador. E o homem vai responder positivamente ou negativamente. O tempo praticamente já foi embora, irmãos, não posso mais estender muito aqui, mas a minha fala aqui, irmãos, sobre isto é que os homens, eles se perderam. O homem não tem capacidade de voltar para Deus, O homem só vai voltar para Deus quando o Senhor vir buscá-lo. Vocês podem ver que lá em Atos 16 fala, e o Senhor abriu o coração de Lídia, Não foi a Lídia que abriu para Deus, foi Deus que visitou ela com uma graça e ela respondeu positivamente ao chamado de Jesus. E ela e toda a sua casa foi salva. Tá? Fico com essa palavra aqui, irmãos. Deus te abençoe nesta noite, e que nós vamos sempre crescer, irmãos, na graça e no conhecimento, porque coisa boa é nós conhecermos realmente a palavra de Deus. Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesta noite, para a glória de Deus. Senhor Deus, te louvamos mais uma vez porque o Senhor é grande, por estar aqui na tua casa nesta noite. Estamos vendo, Senhor, uma crise, mas nós cremos na tua palavra, no teu poder. Continua conosco, nos ajuda, meu Deus, livra o Brasil do caos, estende as tuas mãos, cria caminho, Pai, nos ajuda, Senhor, faz uma grande obra, porque o Senhor é poderoso esta noite, Pai, para nos dar vitória, no nome do Senhor Jesus. Abra a tua mão sim, para a bênção apostólica, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Todos digam amém. Deus te abençoe em nome do Senhor.